Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Eu e dois cariocas hoje aqui. O warm-up já foi altamente 12.000 RPMs, né? Estamos hoje aqui com o Paulo Simões, carioca do IPO do Rio. Paulo, vai ser um prazer falar contigo. Já tivemos que parar aqui o início da conversa para começar a gravar, né? Porque senão a gente ia embora sem começar a gravar. Doni, meu amigo também, muito bom estar aqui contigo de novo. Tô muito afim de escutar as histórias dos cariocas aqui. Segundo carioca do podcast, primeiro foi o Bichara, que foi sensacional também. Então, bem-vindos os dois. Doni, tá contigo. Obrigado, Paulo, seja muito bem-vindo. Um prazer te receber aqui e estabelecer de cara essa conexão, né? Tanto do IPO como da nossa cidade de origem, né? E poder ouvir tua vida, tuas histórias. Já estou aqui emocionado para ouvir de onde você veio, como é que foi sua vida. Fala um pouquinho pra gente. Bem, Duane, Gustavo, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Queria parabenizar a iniciativa de vocês de criar esse momento onde a gente pode compartilhar conhecimento, experiências, ou seja, sempre buscando o desenvolvimento nosso, das nossas famílias, empresas e acima de tudo, o desenvolvimento das pessoas, né? Ou seja, no final das contas, é isso que é o mais importante de tudo, as pessoas, né? Então, vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouco aqui da minha jornada até a presente data. Jornada essa que hoje, aos 56 anos, depois de quase 30 anos de IPO, não sei como me dissociar, como é que seria a minha vida sem o IPO. Ou seja, hoje eu com certeza não estaria aqui com vocês e com toda a comunidade aqui do IPO. Bem, eu, 56 anos, carioca da Gema, de Copacabana e Ipanema. Não sou mauricinho de Zona Sul, porque desde sempre tive muito próximo das pessoas e sempre me aproximei mais das pessoas simples. Casado com Iana Simões, né, que muitos dos senhores e das senhoras conhecem, filho de Paulo e de Denise, um casal interessante de histórias diferentes, e pai de 3 não crianças, já adultos de 26, Maria, uma engenheira, 24, Tom, advogado, e Miguel, 22, a caminho de engenharia, e esperamos estar criando assim 3 crianças para nos ajudar aí, né, no desenvolvimento do mundo, né? Olha que belo início, né? Paulo, e você nasceu aonde exatamente no Rio? Como é que foi tua infância, a escola, começo da tua vida como menino, moleque, em Copacabana, foi lá? Cara, eu nasci numa família assim muito amorosa. Meu pai, filho de português, que veio de Portugal com 16 anos, sem saber ler e escrever, foi morar em Niterói, na casa de um tio que já tinha uma pequena participação numa panificadora. Então, estamos falando Padaria. De padarias, né? Essa é a nossa origem familiar aqui no Brasil. Casou com Clarice, que já morava aqui, mas de família bem portuguesa. Então, o meu lado paterno, sólida a natureza portuguesa. Minha mãe, já um pouco diferente, ela nasceu, digamos assim, na elite, porque o pai dela, meu avô materno, amigo de Juscelino, foi presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, morava em cima da Confeitaria Colombo, e então era uma das... Tinham 2 meninas que chegavam no colégio de carro e motorista, uma delas era minha mãe, então eu diria que a minha mãe, ela teve uma vida assim de princesa, mas meio que uma história meio que Adão e o vagabundo, né? Ou seja, o vagabundo no sentido que meu pai, vindo de uma família assim muito humilde, ele teve uma oportunidade na vida que foi estudar no Colégio Santo Inácio, um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro, colégio de padres, e ali talvez tenha sido um momento muito importante na vida da família Simões, que foi quando o meu pai vivia uma situação bem distinta de como era a casa dele, como eram as tradições dentro da sua casa, uma casa mais simples, né? Uma casa onde os pensamentos eram mais simples, onde as conversas eram mais simples, onde tudo voltava-se muito mais em torno de trabalho, do esforço. E, por outro lado, quando ele entrava no Santo Inácio,
ele tinha contato com os seus amigos e amigas das famílias quatrocentonas tradicionais do Rio de Janeiro. O meu avô, uma pessoa assim bem rigorosa, né, como todo português, muito trabalhador. Então lá em casa, quando dava 12:30, ou seja, o meu pai entrava num ônibus na frente do Santo Inácio, ia para o subúrbio trabalhar em padaria, enquanto que os amigos dele iam jogar tênis no country club, ou montar na hípica, ou velejar no yacht club, e assim, vidas distintas. E ele gostava muito desse lado social dele, dos amigos, etc. E talvez não se identificasse tanto com aquele lado mais simples de Portugal. E eu acho que isso foi um grande motivador na vida dele ir buscar, ou seja, um status quo de conhecimento, de relacionamento e de realizações que dentro de casa, ou seja, ele aprendeu através do trabalho como ir atrás, teve a oportunidade de educação de ir atrás e assim o fez, né? Foi dentro desse ambiente de uma família muito próxima, unida, que eu cresci. Mas o que é interessante nisso é que o meu lado da minha mãe já era um lado mais sofisticado. Então havia, digamos assim, um certo conflito do meu pai com os sogros, por assim dizer, e acho que isso também deu a ele muita motivação para seguir em frente, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 7, 8 anos de idade, continuamos morando com a minha mãe. E com 13 anos minha mãe foi morar na Inglaterra. Ela se casou com um pianista clássico e eles foram morar lá junto com o meu segundo irmão. Eu tenho um irmão do primeiro casamento da minha mãe e do meu pai e um segundo irmão desse segundo casamento da minha mãe. E eu fui morar com meu pai aos 13 anos de idade. Então a minha adolescência, já indo aí mais um pouquinho para frente na vida, foi muito feliz. Eu tive acesso a tudo porque o meu pai, tendo em vista que o pai dele não pôde oferecer para ele muitas coisas, ele exponenciou tudo isso para mim e para o meu irmão e ofereceu tudo, né? Esse irmão também ficou com vocês? Meu irmão também ficou. E a gente tem uma brincadeira assim, que a gente fala lá dentro de casa, é o seguinte: pai, você fez tudo para estragar a gente e não conseguiu, né? Porque você deu tudo para a gente, né? Mas o meu pai, que é a minha grande figura de vida, ele dava tudo, mas ao mesmo tempo ele acompanhava e fiscalizava tudo. Naquela época se podia fazer isso, não é um bom exemplo de hoje, mas eu ganhei meu primeiro carro. Nosso negócio é distribuição de veículos, né? Eu ainda não falei aqui, vocês me perdoem. Nós vamos chegar lá, Mas então carros sempre teve muito próximo na nossa vida e eu ganhei meu primeiro carro com 16 anos de idade, né? Eu e meu irmão dividíamos uma Paraty 0 km, etc. E ele sempre deu muita liberdade pra gente, mas ele não dormia, esperava a gente chegar em casa e deixava a gente dormir, ou achava que a gente estava dormindo e entrava pé ante pé dentro do quarto e cheirava a gente, cheirava a nossa roupa para saber se a gente tinha feito alguma coisa que a gente não deveria ter feito, ou que não estaríamos correspondendo à confiança que ele nos dedicava. Então esse foi um grande aprendizado da minha vida, ou seja, aonde eu recebi extrema liberdade, eu recebi muita liberdade, talvez até excessiva liberdade, mas sempre fui acompanhado com muita responsabilidade. E esse acompanhamento, sendo percebido, me fez ser uma pessoa muito responsável e acompanhar as coisas, acompanhar as pessoas, acompanhar a família, acompanhar a empresa, né? Então, foi uma formação interessante que eu tive na adolescência. Você veja, Paulo, isso que é uma das coisas bacanas desse canal aqui do IPOcast. Muita gente sabe, eu conheço o Paulo do Rio, o Paulo do IPO, o Paulinho, o Paulo da abolição, mas como é bom a gente saber de onde vêm as pessoas, né? De onde vieram os valores que as pessoas recebem dos pais, que a gente passa para os filhos, né? E os princípios. Então, é sempre muito bom escutar esse início, né, Duane? Porque daí a gente entende também onde é que as pessoas chegam e por que chegam onde chegam. Paulo, e eu suponho que essa formação de time que ficou no Brasil, vamos chamar assim, você, seu pai e seu irmão, vocês montaram ali um desenho de estar muito junto para fazer as coisas da vida, né? Como é que foi essa experiência ali, adolescente,
pais separados e bom, agora somos nós. A gente tem que, né, por mais proximidade que pudesse haver com a mãe, é uma vida diferente, em outro país, né? Como é que foi essa etapa da vida? Cara, a partir dos 13, 14 anos morando com meu pai, assim, eu vivi um reino encantado dos 14 aos 18 anos de idade. Porque a minha vida era uma vida de príncipe. Eu estudava num colégio próximo de casa, que eu ia andando, um colégio que não era tão firme assim. Eu ia para o clube logo após o almoço, jogava tênis, pegava a onda na frente do clube, que era em Ipanema, voltava para casa às 7h30, 8 horas da noite. Sempre, infelizmente, fui muito pouco cobrado quanto a estudo, porque o exemplo lá de casa sempre foi muito de trabalho e pouco de estudo. Hoje, se chegando aos meus pais, ou seja, e numa conversa madura, natural, perguntando assim quais seriam os arrependimentos na sua vida, né? Falando do IPO, que gosta de trabalhar na zona de desconforto, né? Que é onde a gente tem a oportunidade de progresso e desenvolvimento, ou seja, ambos respondem. Acho que cobramos de vocês muito trabalho e pouco estudo, né? Então, dos 14 aos 18 anos, eu infelizmente estudei pouco, menos do que deveria, mas me diverti muito, fiz muitos esportes que hoje vejo nitidamente como foi importante na minha formação, na minha educação, muito embora esteja fazendo algo meio lúdico, meio de brincadeira, mas foi absolutamente importante, a construção de relações, aprendizados. Mas aos 18 anos de idade, então, ingressando na faculdade, o meu pai, que eu chamo carinhosamente, quando quero falar um pouco mais sério, de Dr. Paulo deu 2 tapinhas nas minhas costas e avisou: olha, agora acabou a brincadeira, você começa a trabalhar. E aí, na segunda semana de faculdade, eu comecei a trabalhar algo naquela época, estamos falando aí de 1985, lá no Rio de Janeiro, era muito incomum, ou seja, as famílias colocarem os filhos para trabalhar tão cedo, né? Meu pai, formação de padeiro, ou seja, ele me fez esse grande favor na minha vida. E a partir daí, eu que já tinha essa consciência, ou seja, vou aproveitar ao máximo, porque sei que quando acabar, acabou mesmo. Ou seja, ingressei num escritório de advocacia como estagiário de direito em 85, mais exatamente. Você não foi trabalhar no negócio da família na ocasião? Não. Na ocasião, o negócio da família era um negócio pequeno. Ou seja, nós ingressamos no negócio de distribuição de veículos como concessionários da marca Volkswagen em 1969 por circunstâncias de vida, né? Ou seja, a bem da verdade, o que aconteceu, o meu pai tinha um irmão 4 anos mais velho que não era uma pessoa séria, por assim dizer. E o meu avô faleceu por suicídio no dia 25 de março de 1964, uma semana antes da Revolução. Sofria dos seus problemas naturalmente psíquicos e entendia naquele momento, perdido em suas loucuras, que os comunistas vão tomar conta do país e vão tomar todos os frutos dos esforços de toda uma vida, e resolveu abreviar a vida dele. Meu pai tinha 18 anos de idade, já recém-noivo da minha mãe, e trabalhava no escritório de advocacia. O meu pai, por formação, por personalidade, seria naturalmente, o sonho de vida dele seria ser advogado, jornalista e político. Ele foi ator do Alto da Compadecida no Santo Inácio, ele fazia parte de grêmio estudantil. Então, o propósito dele de vida seria esse: advogado, jornalista e político voltado para as pessoas. Eu acho que ele seria um dos primeiros, assim, advogados de direitos humanos na época. E esse suicídio, como o irmão dele mais velho ele era relativamente irresponsável, ele virou um arrimo de família e saiu do escritório para, ou seja, resolver as coisas. Imagine um garoto de 18, 19 anos de idade ter que fazer apuração de haveres, de solução de sociedade com os sócios do pai dele, que eram ali naquela padaria era uma, ali naquela outra padaria era outra. Um inventário mais complexo. Uma mãe que era dona de casa, criada para ser dona de casa, um irmão de 22 anos meio
porra louca, e um outro irmão de 9 anos de idade. Então precisava de um IPO na vida dele, né? Com 18 anos, sozinho, sem tendo dúvida, que resolver. Roduane, perfeitamente. Cara, o IPO, eu acho que o ajudaria muito naquele momento. Isso fez com que ele organizasse as coisas, e nessa organização, por uma coincidência dessas de vida, né? Ou seja, eu acho que faz parte da vida de todos nós essas coincidências, connecting dots, né? A gente, o futuro sogro do meu tio, a família dele estava vendendo uma pequena parcela da sociedade numa concessionária Volkswagen, num subúrbio do Rio. Estamos falando aí fim dos anos 60, início dos anos 70, início do milagre econômico brasileiro, início da instalação da indústria automobilística no Brasil, a marca Volkswagen, a marca mais importante. Então meu pai achou que seria um bom negócio, porque o tio da futura cunhada dele, né, era o diretor da revenda, que continuaria na revenda. Então, assim foi feito, ingressou com uma pequena participação na sociedade da revenda, o meu tio trabalhando lá, mas sendo cuidado pelo sogro dele, e meu pai volta para o escritório de advocacia. Infelizmente, menos de um ano depois, o sogro do meu tio, que cuidava da revenda, tem um ataque cardíaco fulminante, aos 52 anos de idade, falece, e a concessionária fica na mão do meu tio, com 23 anos, irresponsável. Meu pai, naturalmente, sai pela segunda vez do escritório de advocacia, vai para dentro da revenda, personalidades diferentes, né? Sempre uma questão de empresa familiar, eu acho que tem sempre as suas peculiaridades que as diferencia para o bem e para o mal, mas nesse caso, para o mal, duas personalidades muito diferentes, incompatíveis para trabalharem juntas. Um belo dia, Paulo resolve: olha, não dá para nós trabalharmos, eu estou saindo. Mas Fernando não gostava muito de trabalhar. Então, além de não gostar de trabalhar, os funcionários pediram para Paulo ficar. Então, se inverteu. Então, Paulo ficou com as cotas da empresa e Fernando ficou com alguns poucos imóveis que geram aluguel e dão menos trabalho. E daí Paulo nunca mais foi advogado, nem jornalista, nem político, e virou um comerciante de automóveis, no fundo, ou seja, um empreendedor no setor de distribuição de veículos. A primeira loja era lá na Abolição? A primeira loja lá na Avenida Suburbana 7570, lá na Abolição, onde estamos até hoje. Isso, uma revenda Volkswagen lá. Isso aí. Próximo da Igreja Universal, primeira Igreja Universal do Reino de Deus. Deve estar lá até hoje. Muito próximo, a 52 metros, ou seja, somos meio que contemporâneos. Vejo que ele foi um pouco mais bem sucedido que nós, né? Apesar de também o meu negócio de distribuição de veículos é a franquia mais antiga que existe sobre o formato, né? Ou seja, se chama concessionário, mas no fundo é uma bela de uma franquia. É que a nossa franquia, a gente tem um franqueador que a gente tem que pagar a mercadoria. A franquia deles é a fé, e a fé a gente não compra, a fé a gente sente, né? Então, eu acredito que eles tenham ido um pouco mais longe do que nós, mas somos muito felizes no que fazemos, né? Paulo, você tinha comentado aqui que esse bairro da Abolição tinha uma história muito bacana, né? Elabora um pouco pra gente isso, que acho que é uma história do Rio bonita de ser contada, né, Doni? Sim, sem dúvida. Cara, eu sou uma pessoa assim muito ligada a pessoas, desde criancinha. Eu acho que cada um de nós já vem com uma codificação emocional, sensorial, né? E a minha é muito voltada para as pessoas, né? E sempre olhando para as pessoas, assim, os mais vulneráveis. Eu sou daqueles assim, pô, tá zapeando a televisão, apareceu um joguinho de futebol, eu não sei porque instantaneamente eu escolho o time que é mais fraco. Nem teve jogada suficiente para eu fazer isso, mas é uma coisa assim natural. Você começa a torcer para o time que precisa mais. Isso. Eu sempre vou olhar, sempre olhei para as minorias assim. Eu descobri agora, 3, 4 anos atrás, quando veio essa sigla ESG, que eu sou ESG há 56 anos, né? Assim, eu nasci ESG, minha família continuou me formando ESG, e agora eu descobri, ou seja, eu 50 e poucos anos de idade. Que o mundo corporativo coloca essas etiquetas em determinadas coisas, né? Então esse nome parece que é algo muito novo, mas na verdade nele tem uma série de princípios aí que muitas pessoas acabam praticando e sendo como algo natural para a sua vida, para a sua empresa, né? Eu acho que nós, aqui nesse ambiente empresarial, ou seja, a gente termina traduzindo e formalizando e expressando numa estrutura assim mais clara os anseios de toda a sociedade, né? Eu acho que nós somos grandes tradutores desses anseios e interpretadores e executores disso através das nossas lideranças, né?
E de certa maneira, essa questão da abolição é uma história de liderança muito bonita, né? Porque o Rio de Janeiro tem uma questão muito sensível, que é a questão da comunidade negra, né? A gente tem que voltar aos tempos do Império, quando mais de 1,5 milhão de negros, ou seja, que foram surrupiados da sua liberdade, das suas raízes, desembarcam no Rio de Janeiro e alguns anos depois ficam, ou seja, à mercê da própria sorte no Rio de Janeiro. Então, esses primeiros negros libertos, quando começam as primeiras leis abolicionistas, lei do ventre livre e dos sexagenários, né? Ou seja, eles se descobriram desempregados, sem casa, sem comida, né? Ou seja, a verdade que se fala é que eles ainda estavam melhores quando ainda tinha um senhor de engenho que ainda os dava alguma coisa para comer e se alimentar. Então, não tinha o que pensar sobre como produzir para a própria vida e receber proventos do seu trabalho e aplicar esses proventos no seu sustento, na sua alimentação. Sim, quer dizer, não teve um programa da libertação pro mundo de trabalho profissional. Quer dizer, simplesmente você sai, você está livre. Exatamente. E agora vamos fazer o quê? Você não é mais dependente de mim. Agora, o que você vai fazer com o seu tempo e sua vida daqui para frente também passa a ser sua responsabilidade. E nesse momento, ou seja, lá no Rio de Janeiro existiu um português, uma pessoa que já tinha também os princípios ESG dentro do coração, e ele permitiu que esses primeiros negros libertos tomassem posse de pequenas glebas de terra na sua fazenda, para que eles começassem a sua vida livre, né, plantando seus tubérculos, alguma pequenina economia de subsistência. Então, na comunidade negra corria a recomendação, poxa, de quando você estiver livre, vai para a Fazenda da Liberdade, vai para a Fazenda do Portuga, vai para a Fazenda da Abolição, vai para a Fazenda da Liberdade, vai para a Fazenda da Abolição. Então, anos depois, quando a municipalidade ela desapropria as fazendas do português, já falecido, ela dá em homenagem, ou seja, essa iniciativa dele, o nome do bairro, de Bairro da Abolição, e nós somos uma empresa naquele bairro e associamos esse nome a coisa de 60 anos atrás. Então, nos arredores da nossa empresa matriz, onde nascemos, existe muita história da comunidade negra, e eu particularmente, pessoalmente, entendo que existe uma certa dívida social do Brasil, principalmente das famílias brancas de elite, em relação a isso, e sou um defensor de cotas, sou um defensor de que nós devemos ter um olhar diferenciado para eles, né? Temos muito a fazer para o nosso Brasil. Que linda história. Eu, carioca, não conhecia as origens do nome Abolição, né, do bairro Abolição, mas tudo que você descreveu sobre a comunidade, né, o povo carioca, faz muito sentido, né? A gente percebe isso na vida das pessoas, né? Na dificuldade que determinadas pessoas têm de conseguir dar uma melhoria para a sua própria vida, para a sua família, para os seus filhos, né? E é uma alegria quando uma família consegue, por exemplo, fazer com que o seu filho estude numa escola melhor, ou que consiga fazer curso superior, quando aquela família não teve essa oportunidade porque seus pais também não tiveram. Então, essa mudança, né, a partir da educação, faz com que as pessoas possam, para futuras gerações, gerarem possibilidades melhores, né? E isso é uma realidade de muitas pessoas, de muitas famílias no Rio de Janeiro. Sem dúvida. E você tocou num tema muito sensível, né? Eu acho que é a questão do Rio de Janeiro, que é a questão da educação, né? Ou seja, o Rio de Janeiro, pela representatividade que ela tem em relação ao Brasil para todo mundo, nós precisamos resgatar o Rio de Janeiro, né? Ou seja, é um trabalho que toda a sociedade, independente da vertente que tiver, seja cultural, seja empresarial, seja social, seja política, e fundamentalmente, naturalmente, a política, por ser responsabilidade primária deles, a gente precisa, ou seja, fazer um resgate do Rio de Janeiro, porque a cidade tem muito a oferecer para o Brasil e tem muito a resgatar de dívidas sociais em relação à sua própria população, né? Sim, eu acho que você tem toda a razão e assim, fazendo um contraponto dos aspectos positivos, né, assim, do povo, e eu, como a gente trabalha e viaja para muitos lugares, conhece muita cidade, né, eu por acaso vivo em Curitiba há 14 anos, no sul do Brasil,
Eu percebo quanto as raízes, né, do povo nascido no Rio de Janeiro foram importantes para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, essa capacidade de poder se adaptar nas situações, né, porque o carioca precisa se adaptar, essa capacidade de se relacionar com os outros, de gerar proximidade, né, de se colocar muitas vezes no lugar do outro, de certa forma foram aspectos que mantiveram as origens ativas, independente dos cariocas, né, apesar de desafios sob gestão governamental e etc. Então, a gente sente isso, a gente sente esse calor humano quando a gente está no Rio de Janeiro e o carioca tem essa característica marcante, né? Essa capacidade de empreender, de inventar, de olhar para as situações mais difíceis e falar, não, peraí, amanhã é outro dia, a gente vai fazer diferente, né? E eu acho que esse é um aspecto muito bonito, muito, muito bacana dessa natureza. É isso aí. Paulo, Grupo Abolição, então vamos falar um pouco de negócio, tamanho. Eu percebi que vocês estão com mais de 1.000 funcionários, dei uma lida nisso também. Abrangência, marcas. Conta um pouco pra gente como é que vocês estão hoje no Brasil. Tá. Bem, nós começamos como concessionário Volkswagen Automóveis em 1968. Em 1980, a Volkswagen entra no negócio de caminhões forçada, porque existia uma dívida Chrysler americana com a Volkswagen alemã e eles pagaram com uma fábrica de caminhões Chrysler que ficava coincidentemente em frente à fábrica de Volkswagen Automóveis aqui em São Paulo, ali na Anchieta. E um belo dia, então, a grande poderosíssima Volkswagen Automóveis recebe uma operação de caminhões que ela deixou meio que a própria sorte, ela não assumiu, ou seja, a operação de caminhões. E isso foi um fato, um fenômeno antropológico empresarial interessantíssimo, porque eu faço um comparativo de que aqueles órfãos da Volkswagen Caminhões, aqueles fornecedores órfãos, aqueles concessionários Chrysler órfãos, eles tiveram que ficar muito unidos para se sustentarem e continuarem vivendo o negócio. Esse momento de 1980, aparece a Volkswagen Caminhões, uma empresa sem nenhuma expressão no mercado de caminhões no Brasil, que era absolutamente dominado por Mercedes, Ford e Volkswagen. Isso, hoje, passados 32 anos, eu diria que é a nossa principal operação, é o negócio de caminhões. Somos concessionários Volkswagen já aí a caminho dos seus 40 anos. Inclusive, nesse momento, estamos construindo uma nova instalação de caminhões, um investimento significativo nosso. Em 1990, depois compramos uma concessionária Volkswagen Automóveis, então ficamos com 2 Volkswagen Automóveis e essa grande de caminhões. Em 1990, o Collor abre o mercado, né, para acabar com as carroças brasileiras, né? E nesse momento, eu ainda muito jovem, eu tinha recém entrado no negócio da família, depois de 4 anos de escritório de advocacia, já fazendo o disclaimer que eu não sou formado, eu não me formei, eu abandonei a faculdade há 11 meses da minha formatura por um episódio muito desagradável de ordem profissional, que fez com que eu abandonasse a profissão, desgostoso com a profissão. E isso me fez ficar assim 6 meses sabáticos e após esse período sabático eu entrei no negócio da família em fevereiro de 89. No negócio de caminhões, que era um negócio muito pequenininho, em Duque de Caxias, numa baixada fluminense de grupos de extermínio, ou seja, uma baixada fluminense que o carioca só passava quando ele estava subindo a serra para Petrópolis, para Teresópolis, para suas casas de veraneio. Ninguém parava ali. E rapidinho, né? E o Dr. Paulo no comando? Dr. Paulo sempre no comando, trabalhando na matriz, na concessionária de caminhões, de automóveis. Eu fui para caminhões e contemporaneamente meu irmão Maurício foi trabalhar em automóveis. Ele foi trabalhar na Rainha, eu fui trabalhar na Gata Borralheira. Só que a Gata Borralheira virou a Cinderela e casou com o príncipe. E a Rainha, ou seja, ela foi defenestrada do trono, ou seja, tudo que aconteceu. Então, 10 anos depois, o meu irmão, muito insatisfeito, muito infeliz com o negócio, ele sai
do negócio da família e vira um self-made man, foi estudar, montou a nossa corretora de seguros. A gente foi disruptivo em relação ao modelo de corretora de seguros em concessionária muito antes dos outros seguirem outro caminho. E o meu irmão ingressou na internet de automóveis, foi dos pioneiros da internet de automóveis. Meu irmão foi o fundador do carros.com.br, atualmente conhecido como icarros.com.br. Nós vendemos para o Itaú há coisa de 17 ou 20 anos atrás. O Itaú então compra o carros.com.br, que meu irmão operou durante 10 anos e se transforma num dos principais portais sob a administração, inclusive de um grande companheiro nosso, Silvio Ferraz, do IPO, ou seja, quem eu mando um abraço aqui desde agora. E eles fazem um belíssimo trabalho e levando aí carros ao seu grande tamanho. Nós, em 90, entramos na marca Audi, ainda do grupo Volkswagen, e por volta de 92 já entramos na primeira marca fora do grupo Volkswagen, que foi a marca Chrysler, com os produtos Cherokee, Jeep, etc. E aí um primeiro grande problema, que foi a disrupção de você, como um grupo econômico, representar outra marca de outro grupo econômico. Como é que ficou a Volkswagen nisso? Ela ficamos, digamos assim, muito pouco motivada com a nossa iniciativa. Digamos que ela se sentiu ligeiramente incomodada, mas quando você tem um mastodonte ligeiramente incomodado, qualquer movimentinho dele te esmaga, né? Então, nós, digamos assim, fomos pressionados assim durante um bom tempo, mas somos resilientes, né? Assim, acreditamos nas nossas crenças e quem viver verá. E sempre com muito respeito, com muita atitude positiva e correta, nós resilientemente suportamos as pressões e demos continuidade desenvolvendo o grupo, né? Então, hoje representamos diversas marcas. Somos Mercedes-Benz Automóveis, Volvo Automóveis, Honda, Nissan e Volkswagen Automóveis. São 4 Hondas com uma 5ª em construção, 3 Nissans com uma 4ª em construção, 2 de caminhões com uma 3ª em construção. Somos Harley Davidson em Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Volkswagen Caminhões. Então hoje somos 19 pontos de venda. Temos alguma coisa em torno de 1.000 colaboradores diretos. O faturamento é sempre um número assim, importante no mundo de negócios, mas internamente nós não consideramos o faturamento como assim, um número importante, né? Inclusive lá dentro de casa nós temos uma expressão que a gente gosta muito, coisa do meu pai, né? Família portuguesa tem muitas expressões, né? Existe uma expressão nossa lá em casa que diz o seguinte: faturamento perdão, eu estou com ela anotada aqui para não errar. A gente volta essa tua fala. Não, então. Eu acho que eu vou me lembrar. Faturamento é vaidade, é essa? É. Faturamento é vaidade. Cadê, cara? Faturamento é vaidade. EBITDA é ilusão e caixa é o rei. Faturamento é vaidade. Lucro, uma questão de opinião. A verdade é o caixa. E é o rei. O caixa é o rei. O caixa é Cash is king, né? Cash is king. Muito Até bacana. Walton também é. Então, sempre foi uma empresa assim, muito solidamente administrada sob o aspecto econômico-financeiro, e aí eu faço um link com um episódio do meu avô. Eu acho que esse episódio forja a personalidade empresa do gestor Paulo Simões, meu pai, quanto ao aspecto econômico-financeiro, porque ficou uma marca daquele filho que perde o pai por suicídio em função do medo de perder o patrimônio que tinha tido e deixar a família. A vida vira uma sobrevivência, né? Então você não olha para a vida tentando entender como é que você se comporta bem. Você fica tentando proteger e sobreviver com os seus. Muito conservadoramente. Bela colocação essa da sobrevivência, eu gostei muito. Vou adotar, porque realmente acho que foi isso que levou, né? Um instinto da sobrevivência que faz com que, até hoje, meu pai, que é jovem, tem 77 anos de idade, ativo, atuante, ou seja, até hoje eu escuto o que eu escuto já, graças a Deus, há 37 anos, e espero escutar durante muito tempo, é o seguinte:
atenção com as despesas, hein? Olha os juros, não poder pagar juros. Olha, acabou o período de carência. Então, ou seja, lá em casa a gente tem assim alguns dogmas e os principais são econômicos financeiros, alguns dos quais eu acabei de compartilhar aqui com vocês. Olha lá, Paulinho, olha lá, Paulinho. Sensacional. Boa. Paulo, falando do teu negócio, assim, do ambiente de mercado que as tuas representações, né, dos fabricantes de automóveis te levam a pensar nesse momento. Falando um pouco sobre carro como serviço, né? Isso está acontecendo, carro elétrico. Então, as tendências que permeiam o seu ambiente de negócios. Queria que você falasse um pouco qual é o seu olhar sobre isso. Bem, cara, para te responder, particularmente, a gente de cara já tem que segregar os mercados. Eu vou responder olhando para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, ele vem de uma crise forte de 7, 8 anos, ou seja, esse ano, se tudo correr bem, vai chegar com muito esforço a 2 milhões de unidades vendidas internamente, e nós já chegamos a 3 milhões e 200 em 2010. Então é um mercado que ele vem sob forte pressão de custos, sob forte contingenciamento de vendas. O Covid causou severas interrupções logísticas, custos excessivos. Então, é uma indústria em transformação. No Brasil, eu particularmente, a minha opinião é de que todas essas novas tecnologias, falando especificamente de eletrificação e de carros autônomos, eu não creio que elas chegarão aqui antes de 10 anos. Ou seja, quando a gente vê uma Europa falando os fabricantes produzindo 100% elétricos, 2030, 2035, 2040, planos esses estimados antes de uma guerra Rússia-Ucrânia, antes da crise energética, sem ainda tanto conhecimento do custo ESG da mina roda da produção de todos esses veículos elétricos e os seus metais raros necessários, em particular níquel, lítio, etc., descarte de bateria, né? A gente tem aí ainda uma jornada assim muito longa, mas indiscutivelmente vamos encontrar soluções bem diferentes do que sejam de queimar combustível fóssil. E aqui no Brasil, indiscutivelmente, a gente tem a questão do etanol, uma indústria já estabelecida há mais de 40 anos, uma vantagem competitiva energética incrível que a gente tem, ou seja, não podemos nos esquecer do que faremos com essas massas de contingentes de pessoas que trabalham nas indústrias, ou seja, de motores ainda de combustão interna. Então a gente tem assim ainda tantas questões a serem resolvidas que eu acho que a mídia, ou meio que uma filosofia meio de Vale do Silício, né, de apresentar tecnologias, trazendo um timing de entrega ao consumidor final muito mais rápido do que a realidade, do que as instituições, do que as cidades podem. No tocante a Mobility as a Service, né, ou seja, realmente, se você já tem aí uma série de empresas e de iniciativas que não existiam anteriormente, as locadoras de veículos são maiores, você tem um Uber que não existia, você tem agora os carros por assinatura, né, que não é uma propriedade, é uma locação. Então, sem dúvida nenhuma, vão aparecer cada vez mais alternativas. Hoje eu tenho N concorrentes que não existiam antes, porque hoje Uber é meu concorrente, Netflix é meu concorrente porque você não sai de casa, o iFood é meu concorrente porque entrega o teu restaurante na tua casa, você não pega mais o teu carro para ir para lá. Então, a minha grande preocupação em relação a curtíssimo e curto prazo em relação ao meu negócio, ou falando até em nome da indústria brasileira de veículos, é a questão do tamanho do mercado. É fundamental, ou seja, que o mercado volte a se recuperar e atingir números que deem uma sustentação minimamente qualificada à indústria. Paulo, e o comportamento do consumidor também mudou, né? Nós fomos jovens que tínhamos um desejo de ter o primeiro carro e era talvez a grande conquista, a grande primeira conquista da vida adulta, né? Os nossos filhos não têm essa mesma vontade, esse mesmo interesse. Então o consumidor também olha para o veículo de uma maneira diferente, né?
Sem dúvida nenhuma, né, cara? Eu acho que se a gente considerar, assim, dar um chute aqui, eu diria que hoje se vende 30% menos carros do que se venderia antes, com tantas outras alternativas de não deslocamento, né? Ou seja, essas outras possibilidades. Agora, o carro ele continua sendo... Ele é transporte, ele é status quo, ele é liberdade, ele é o seu esconderijo, ele é a sua casa, dependendo da sociedade. Por exemplo, o americano ele leva ele e a casa dele dentro do carro dele, porque é o escritório, porque está o material esportivo. Então, assim, o sentido do veículo para um cliente que está no ambiente urbano é diferente do que está no ambiente rural, que é diferente daquele que tem. Então, eu ainda vejo um mercado que vai ser crescente. O nosso país é um país subdesenvolvido, né? Então, hoje eu chamo subdesenvolvimento de economia de desenvolvimento. Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, mas meio que no formato atual, né? Você falou de liberdade, e aí temos coisas para falar sobre liberdade aqui, né? Coisas em comum, né? Harley Davidson é uma delas. Quero te ouvir falar um pouco sobre isso também, mas enfim. Eu conheci o Paulo andando de Harley, pô. É mesmo? É ou não é? Lá no BLC do Rio. A gente no evento do IPO, o Paulo levantou e falou assim, bom, se alguém quiser dar uma volta de moto aí, a gente pode organizar. Eu falei, opa, peraí, quem que é? Né? Rapidamente, acho que uns 6, 8 levantaram a mão, o Paulo falou, vambora. Prestou capacete, jaqueta pra todo mundo, passamos na loja. Qual que é? Escolhe, né? Escolhe. Lembra, os óculos escuros aí. Escolhe. Puta, saímos, parecia que a gente tava saindo um filme, assim. Fomos até a prainha, né, Paulo? Foi isso aí. Foi muito bacana. Tiramos foto, enfim, o Chico Milagre lá do IPO de Curitiba foi comigo na garupa. Ele falou, Ferreira, me leva e tal. Puta, foi muito bacana. Esse é o espírito da Harley, esse espírito de moto. O Paulo viaja muito de moto também, a gente tem isso em comum também. O Geraldo Azevedo, que esteve aqui também, o Lars também. Temos a nossa comunidade, temos a nossa IPO comunidade. On the Road. On the Road, exatamente. Maravilhoso. Tem mulheres na comunidade, né? A Rosana Sadira é uma delas, cara. Uma delas. E uma coisa que talvez vocês não saibam, cara, que me veio na cabeça agora é o seguinte: logo no primeiro ano que eu entrei no IPO, logo no primeiro ano, ou segundo ano, foi o primeiro ano que tivemos o President Seminar. E eu tive o privilégio de participar do primeiro. E um dos cases desse primeiro President Seminar, que foi aqui em São Paulo, foi um case de Harvard construindo comunidade de marca, o caso Harley Davidson. Eu nunca tinha pensado nisso. Estamos falando de 99 a 2000. E foi inclusive o IPO, o Paulo Iso, que era importador autorizado naquela época. E o case, o executivo dele foi o persona que apresentou o case no final, após o professor. E eu achei aquela história incrível da Harley Davidson, né, cara? Assim, sempre gostei de esporte, motociclismo, etc. Puta, mas aquele negócio realmente, aqueles caras de preto, de cor, aquele bando, todo mundo andando junto, aquele negócio de brotherhood, né? Aquilo ali sempre me empolgava, né? Um estilo de vida, né? Um estilo de vida, mas esse negócio do grupo, né? Assim, da cumplicidade, né, cara? Assim, alguma coisa de transgressão, né? Assim, alguma coisa de bad boy. Eu nunca gostei muito de ser. Eu tenho pinta de Mauricinho, mas estou longe de ser Mauricinho. Eu sempre gostei assim hoje a palavra bonita é disruptor, mas eu gosto mesmo de um pouco transgressor, um pouco bad boy. Fala, a maior evidência que você não é Mauricinho é que você é Mengão, né, cara? Meu irmão. Você é Mengão, cara. O cara que é Mengão não tem esse negócio de ser Mauricinho, entendeu? E aí, cara, eu participei daquele case, eu achei incrível os conceitos da marca, ou seja, a vibração. 10 anos depois, essa oportunidade de negócio passa na minha frente, até através de gente conhecida nossa lá de Curitiba, da Servopa, e eu entro no negócio. Então, você vê que coisa, né? Como connecting dots novamente, né? 10 anos depois de eu ter feito um President Seminar que teve o estudo de um caso
que colocou ali alguma sementinha dentro de mim que ficou incubada até aquela oportunidade passar na minha frente. Quando ela passa na minha frente, aquela sementinha germina repentinamente todo aquele conteúdo, todo aquele conhecimento que eu me apropriei através de uma oportunidade que o IPO me trouxe 10 anos atrás, me potencializa e eu tenho uma largada muito mais efetiva, forte do que eu teria se não tivesse tido essa oportunidade. Aproveito aqui e agradecer o IPO mais uma vez, né? Não, com certeza muda os ares, né? Você mexer com moto, mexe com liberdade, mexe com o espírito de viagem das pessoas, de desbravar caminhos novos, né? Viajar em grupo é uma coisa diferente do que viajar em carro, né? Com carro. Olha, que história maravilhosa, viu? Uma história muito bacana, Paulo, assim, de te ouvir, receber você aqui e poder falar um pouco da sua jornada no IPO, da sua jornada pessoal. Realmente para nós aqui é um grande aprendizado você compartilhar com muitas pessoas que têm uma situação de negócio muito parecida com a sua, né? De vem o negócio da família que teve que lidar em determinado momento com decisões importantes, dar continuidade, lidar com as diferenças familiares, porque de certa forma é diferente de uma empresa e sendo executivo você tem para determinadas coisas mais liberdade para executar uma mudança do que às vezes dentro de uma empresa familiar, né? E ainda assim prosperar, e ainda assim formar sucessores, crescer o negócio, né? Uma história realmente maravilhosa. E encaminhando para o nosso final aqui, a gente não pode deixar de te perguntar assim, né? Como é que a Iana coordena a sua casa? Porque nós sabemos que é ela que coordena, né? Porque quando ela vai no nosso fórum, ela que dá ali, ó, você para cá, você para lá, não faça isso, não faça aquilo. Como é que a Iana tocando o ambiente de casa, assim como uma instrutora do IPO? Cara, assim, você está tocando num assunto muito sensível na minha vida, né? Que é a minha... nem sei, cara. A Iana é minha esposa, minha companheira, minha cúmplice, a mãe dos meus filhos, é a nora do meu pai, assim, uma filha, uma irmã. Ela é assim, o meu maior patrimônio, sem dúvida nenhuma, né? Assim, aproveito aqui para agradecer Papai do Céu o dia que ele fez ela cruzar o meu caminho ou me fez cruzar o caminho dela. Então ela é uma pessoa que tem realmente uma capacidade de articular, ou seja, organizacionalmente as coisas, os grupos, as situações, muito legal, né? Assim, ela tem uma palavra assim muito envolvente, ela é uma pessoa que tem uma competência de evitar conflito e de buscar encaminhar, ou seja, uma solução que seja mais factível a agradar a gregos e troianos, que realmente me ajuda muito. Eu aprendo muito com ela, né? Assim, uma das coisas que eu fico assim muito desconfortável é ficar sem argumento, né? Já que eu me sinto assim bem habilidoso quanto a isso, mas de vez em quando, poxa, aquele negócio, né, de DR, né? Quando eu vejo, poxa, ela foi falando com aquele jeitinho dela, tranquilo, quando eu vejo eu tô todo amarradinho, assim, e só me cabe falar uma coisa assim, você tem razão. Então ela é uma pessoa assim muito hábil, que faz as pessoas que estão em contato com ela se sentirem assim muito bem, muito confortáveis. Então eu não chegaria onde cheguei se não fosse a companhia dela, o amor dela, a atenção dela, o carinho dela. E tem uma expressão, né, que eu falo lá dentro de casa, é o seguinte: se der errado a culpa vai ser minha. Eu sei que já assumindo a bronca. Agradeço muito e já aproveito aqui. Iana, amor da minha vida, te mando um beijo aqui agora ao vivo. Olha aqui, falando em nome dos YPOers, né? Nós temos então 4 treinadores do YPO no Brasil, 4 CFFs, né? A Iana é uma delas e a gente já teve a oportunidade de estar com todos eles em alguns treinamentos. E certamente nós, o YPOers, não seríamos os mesmos sem os ensinamentos da Iana, né? Então ela já teve em situações diferentes dentro do nosso capítulo, dos nossos fóruns, e a gente recebe feedbacks de outras pessoas, né? Quando fala do supercharge, né? Aquela capacidade de reorganizar os métodos. E ela traz muita seriedade, traz muita clareza para todos nós, e a força que o IPO tem, uma das forças do IPO, é a metodologia sendo preservada e melhorada, né? E ela faz isso, né, Gustavo, com uma maestria, e nós também, como IPOers, também queremos agradecer muito a Iana por tudo que ela faz por nós, né? É isso que eu ia dizer, agradecer porque é dedicação, né?
faz com carinho, né? Faz com amor. Ela educa no início, na entrada, os novos membros e reeduca para esses superchargers, né? Sempre com isso que você falou, né, Paulo? Com um jeito dela de ser que tem que encaixar em vários perfis que somos diferentes. Pessoas complicadas, às vezes, Altivas, pessoas né? ansiosas, superativas, enfim, né? Ela consegue colocar todo mundo no mesmo denominador comum e levar à frente, e é sempre muito bem elogiada, conceituada, né, nas pesquisas e tudo mais. E ela faz com um carinho muito legal. Eu acho que todo mundo já passou pelas mãos da Iana aqui, né? A professora Iana. Então fica aqui um beijo para você também, Ana, do YPOcast. E quem sabe foi apoiadora desse projeto, né? Bem no início a gente compartilhava com ela e ela deu ideias e ela incentivou, enfim, fez um papel muito importante no início desse programa que a gente tem aqui hoje. Já queria aproveitar aqui então para convidar ela para sentar aqui um dia com a gente, ó. Pô, ela tá contar os causos do ponto de vista dela, né? Tanto de vida quanto do YPO, que é uma experiência muito... Há quanto tempo ela vem fazendo isso, Paulo? Olha, ela vem fazendo há 8 anos. Eu acho que esse é um ponto legal, cara, para ser explorado aqui com ela, que ela precisou, num dado momento da vida dela, fazer a ressignificação profissional dela. E ela trabalhou muito tempo num grupo empresarial lá do Rio, de distribuição de vestuário grande. Depois, com as crianças já crescendo, ela trabalhou um tempo com a gente, e depois ela ficou muito tempo cuidando da educação das crianças, ainda aí na pré-adolescência, e ao voltar para o reingresso na vida profissional, ela acho que foi uma experiência muito legal, difícil, e acho que ela tem uma história legal para contar, esse encontro dela com a IPO. Você vê que é uma coisa que é um fit perfeito, assim, né? O IPO precisa de gente assim, e a Iana tem isso para entregar. Olha, Paulo, será que estamos chegando no final, Doni? Chegamos na nossa hora aqui. Mas assim, olha, a gente, sempre que traz um convidado, a gente oferece um livro, né? E a gente fica tentando conectar o livro que um de nós leu, ou alguns de nós já leu, com a pessoa, né? Então a gente escolheu esse livro aqui, que foi uma ideia do Ventura Pires, né? Que é um dos hosts aqui do podcast, advogado, que é um livro escrito pelo Luc Ferry, chama-se Aprender a Viver. Ele é um ensaio, né, de introdução à filosofia. Então aqui ele tem os principais filósofos de suas épocas e ele contextualiza determinados posicionamentos em relação à época, à sociedade, envolvendo cada momento diferente. E é uma leitura que tenho certeza que você vai se conectar com ela, né, porque você é uma pessoa com o coração no bico da chuteira, né? Obrigado. E certamente esses ensaios aqui vão te fazer refletir. Não sei se você conhece o livro, mas a gente está te dando com muito carinho aqui em nome do YPOcast. Obrigado, Doni. Obrigado, Paulo. Começo hoje já. É sempre inspiração para a alma. Esse cara ele foi ministro da Educação da França, é um francês, né? E ele resolveu escrever filosofia, vamos dizer assim, para leigos. Isso aí. Né? Sem aquela filosofia pesada, mas trazendo... num contexto em segunda linha, todo esse know-how da filosofia antiga. Eu falei o nome do livro? Então Aprender a Viver. Luc Ferry, Aprender a Viver. Exato. E também a gente está gravando aqui pela primeira vez o nosso podcast nos estúdios da Exame em São Paulo. Então aqui tem uma edição especial da revista Exame de 55 anos para você. E a edição desse mês agora, também como um presente aqui da revista Exame. O pessoal da Exame que nos recebeu aqui com muito carinho, uma acolhida maravilhosa, o time que está ali, ó, na equipe técnica, preparado para nos apoiar e tá com a gente aqui em todas as gravações. É uma oportunidade de eu agradecer a Exame, que sempre foi uma leitura que fez parte da minha vida, né? Assim, a primeira revista de negócios, eu acho que um cara tem contato aqui no Brasil, foi a revista Exame. Então, para mim também está sendo uma oportunidade legal estar aqui dentro da revista Exame, que sempre me trouxe muito conhecimento, a semelhança do IPO. Né? Maravilha. Paulo, muitíssimo obrigado. Gu, as honras são suas. Pô, Paulo, para mim foi um prazer te receber aqui também. Eu lembro que quando eu te liguei para fazer o convite, você estava indo para uma viagem de kitesurf, né? Isso. Falei, pô, mas será que vou conseguir fisgar ele? Deu certo, né? Deu. Muito bom essa tua energia aqui compartilhada conosco. Com certeza quem nos ouvir e quem nos ver também no YouTube vai ver que você entregou de coração aqui. E nos vemos no Family, né? Com certeza. É um evento do IPO mês que vem, lá no Rio de Janeiro, que estão preparando com muito carinho. Exato. Né?
E muito agradecido. Olha, eu é que tenho que agradecer e aproveito aqui para agradecer a todos os meus companheiros e companheiras do IPO, né, que se dedicam, que buscam dar o seu tempo na organização de eventos, ou seja, não é só essa 1 hora que a gente está conversando aqui, é todas as horas que vocês trabalham para que isso aqui aconteça, para que a gente consiga entregar aquele produto lá no podcast, ou seja, agradecer a todos os companheiros e companheiras que se doam para todos nós, ou seja, para trazermos experiências, conteúdos e oportunidades de desenvolvimento pessoal, para que a gente tenha assim, para que sermos pessoas melhores, famílias melhores, empresas melhores e uma nação melhor, porque a gente merece o melhor, né? Então, obrigado pelo trabalho de vocês, um prazerzão estar aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.